Salve galera! Nesta aula, nós vamos começar o nosso estudo sobre força eletromotriz induzida, princípio de Faraday, ou lei de Faraday. Bem, para você começar o estudo sobre isso, a primeira coisa que você tem que aprender é um negócio chamado fluxo magnético. Por quê? Porque o princípio de transformação de energia elétrica em relação à energia magnética, ou seja, transformar magnetismo em eletricidade, está relacionado exatamente com a variação no fluxo magnético. Ou seja, se você não entender fluxo, você não vai conseguir desenvolver a força eletromotriz, porque exatamente é a base. Então, primeira coisa, você tem que entender bem essa aula, tá? Vou deixar bem detalhado para que você não tenha problemas. Vem comigo para você entender. Galera, fluxo magnético. O fluxo magnético nada mais é do que um número de linhas de campo magnético que passam dentro de uma espira. Sim, um anel. Tá? Quanto mais linhas passam dentro dele, maior é o fluxo magnético dentro desse anel. E aí eu coloquei para você 3 situações para que você possa entender o que eu estou dizendo. Primeiro momento, eu tenho aqui as linhas de campo representadas por vetores que estão indo para a direita e um anel colocado lateral, paralelo a elas. Eu percebi que neste caso, nenhuma linha de campo está passando dentro do anel. Logo, eu já concluo de cara que o meu fluxo magnético aqui dentro vai ser igual a 0. Tá? Nenhuma linha está passando dentro dele. No entanto, conforme eu vou rodando, causando uma rotação nesse anel, virando ele, eu percebo que algumas linhas começam a passar dentro dele e que quando ele fica perpendicular a essas linhas, nós temos o máximo de linhas passando dentro dele. Bem, de um fluxo zero, onde nós não tínhamos nenhuma linha passando, agora eu tenho um fluxo máximo, que seria exatamente o máximo que pode passar em relação a esse sistema. No entanto, é muito importante você entender, quando a gente fala de fluxo máximo ou fluxo nulo, qual seria o ângulo formado entre essa função. Por que eu falei entre função e não entre anel e campo? Porque eu tenho que tomar cuidado com um detalhe muito importante, e aí que alguns acabam se esquecendo e nessa confusão acabam errando. Primeiro, eu vou te mostrar a equação para você ter uma base do que você está procurando. Fluxo magnético nada mais é do que o produto do campo magnético, ou do vetor campo magnético, vezes a área da espira, por onde ele pode passar, vezes a função cosseno do ângulo θ. E aí que mora a tua situação, o tal do θ. O θ é o ângulo formado entre o campo magnético e a reta normal. Sim, reta normal. Lembra aquela que você estudou na dinâmica, que era a força normal? Lembra na óptica que nós fizemos as linhas ali que representavam as retas normais? É importante que você entenda que a normal ela é uma reta que sempre forma em relação ao plano. Então aqui está o plano, por exemplo, do meu anel. Em relação a ele eu tenho uma reta, vamos colocar aqui, chamada de reta normal. Nesse caso, a normal forma um ângulo de 90 graus com as linhas de campo magnético. Logo, se o meu ângulo θ nessa situação é um ângulo de 90 graus, eu me lembro que o cosseno de 90 graus era 0. Logo, algebricamente, eu estou provando para você que se o ângulo formado entre o campo e a normal for de 90 graus, pela própria função, o sistema vai zerar. Aqui eu teria 2 possibilidades, né? Tomando como base a linha que passa aqui no meio do anel, eu teria uma normal que formaria um ângulo de 0 graus em relação a essas linhas. Poderia ser 180, Jagur? Dependendo como o desenho estiver, sim, poderia. Isso não seria um problema para você, tá? Ao menos que ele deixasse muito especificado a forma com que ele queria ver essa resolução. Geralmente não acontece, tá? E aí, se o seu ângulo é de 0 graus, eu posso falar para você que eu tenho um cosseno de 0 graus igual a 1. Entendendo que uma função trigonométrica como seno e cosseno tem como valor máximo 1, eu entendo que eu estou no fluxo máximo de campo magnético. Bem, intermediário, está aqui, ó. Eu venho, traço aqui a linha no meio do anel, né? E a partir dessa linha eu traço a minha reta normal.
A minha reta normal nessa situação formou um certo ângulo θ em relação ao meu campo. E aí eu vou calcular esse ângulo para descobrir o que está acontecendo. É muito importante você lembrar que esse ângulo θ é sempre medido em relação à reta normal e que quase nunca ele vai desenhar essa normal para você. Ele não vai fazer isso. Ele geralmente coloca uma situação para induzir você ao erro. Depois é você quem vai ter que lembrar que a normal não estava ali, você vai ter que desenhá-la para determinar o ângulo. Muito raro que ele dê isso de forma antecipada para te ajudar. Geralmente ele vai usar isso como pegadinha. As unidades de medida, área em metro quadrado, campo magnético ou vetor campo magnético é dado em Tesla. Logo, juntando as duas, eu posso falar que a minha unidade de fluxo magnético é dada em Tesla vezes metro quadrado. Esse Tesla metro quadrado, né? Continuamente. É uma unidade que aparece nesse formato. Porém, ela tem nome próprio. E se ela tem nome próprio, ela pode aparecer com um nome real. Tesla metro quadrado também é representado pelas letras WB, que significa Weber. Então tá aqui, Weber. Tá? Weber seria uma unidade que é Tesla metro quadrado. Talvez você não lembre, talvez você lembre. Mas, de qualquer maneira, juntou Tesla metro quadrado numa questão dissertativa, você já está respondendo. O Weber, é legal você saber o que significa. Caso ele apareça no exercício, você não fica boiando. Você entende. Ah, Weber, lembrei. Aquela unidade que eu quase nunca uso. Pô, o Jabur falou para mim que eu ia usar muito pouco. Mas eu sei sobre o que se trata. É fluxo magnético. Pronto. Sabendo disso, não tem mais nada. Mas eu vou aproveitar, já que eu estou falando aqui de fluxo, e vou te dar já um link da nossa próxima parte, que é o estudo exatamente da lei de Faraday. Uma das coisas que nós vamos precisar muito lá é causar variação nesse cara. Variação de fluxo magnético. Veja bem, não importa se ele está aumentando, se eu tenho um fluxo magnético cada vez maior, ou se cada vez menor. Não é essa a questão. A questão é fazer com que o valor não seja constante. Se eu tiver um fluxo constante, você vai aprender lá, eu vou te mostrar com detalhes, que fluxo constante não causa força eletromotriz. Não transforma energia magnética ou magnetismo em energia elétrica. Isso não vai acontecer. Tem que ter variação de fluxo. E se tem que ter variação de fluxo, o que eu quero que você olhe aqui são as 3 maneiras que você pode causar essa variação de fluxo. Primeiro delas, eu posso mudar o valor do campo. Como que eu posso fazer para mudar o valor do campo? Tá? Então eu vou te dar uma dica inicial, só para você pensar nisso. Depois eu faço um link só para você observar com mais detalhes. Então, mudando o campo magnético. Tá? Como é que eu posso fazer isso? Eu posso pegar um ímã, por exemplo, que vai ter aqui tipo um polo norte, um polo sul, não importa, que tem linhas de campo que saem do norte, linhas de campo que entram pelo sul. E quando eu falo que esse ímã vai causar um fluxo magnético dentro desse anel, gente, é importante que você tenha isso em mente. E se eu tenho isso em mente, automaticamente o que eu vou pensar? Bem, se essas linhas vão ter que sofrer uma variação, qual que é a ideia principal? Pô, já brinquei com ímã, Jabur. Eu sei que quando o ímã está perto de um objeto metálico, nossa, ele atrai com força. E quando ele está longe, ele tem menos intensidade nessa força de atração. Isso quer dizer, gente, que quanto mais próximo um ímã fica de uma superfície, maior é o fluxo magnético, o campo magnético dele. Isso quer dizer que se eu aproximar o ímã dessa espira, eu vou ter um fluxo magnético aumentando. Então, quando eu aproximo, ó, aproximação, automaticamente você vai ter um fluxo aumentando. E eu vou voltar a falar disso, hein, gente? O fluxo aumenta. Tá? Ou simplesmente pode deixar que o campo magnético vai ficar mais intenso. Quando você faz a mesma situação, tá, gente? Afastando, aqui norte-sul, linhas entram pelo sul, linhas saem pelo norte. Aqui. Quando isso acontecer, o
que vai acontecer aqui no meu sistema? Ó, aqui está o meu anelzinho, conforme eu tinha te mostrado. Só que agora, em vez de eu deixar ele se aproximando de você, eu vou fazer ele se afastar de você, tá bom? Então, eu vou dizer que ele está se afastando agora. E se eu tenho um afastamento, automaticamente o meu fluxo magnético diminui. Reparem que em nenhum momento eu citei para vocês se tem que estar com o polo norte ou o polo sul virados. Eu vou mostrar depois essa situação de novo, com mais detalhes para você, mas é para você já começar a perceber os links que você vai ter que ter. Então, se eu quero mudar o fluxo, eu posso causar uma mudança no campo magnético, aproximando ou afastando o ímã. Se for um campo gerado por uma espira, por exemplo, traz uma corrente elétrica, eu posso fazer o anel chegar perto ou o anel se afastar. Também é válido. Tá bom? Aproximação aumenta, afastamento diminui o fluxo. Segunda situação, eu vou colocar para você agora exatamente mudando a área. Tá? Mudando a área. Como é que eu posso fazer para mudar a área, Jabor? Simples. Não necessariamente esse anel tem todos os lados fixos. É muito comum se usar a espira quadrada quando o assunto é mudança de área. E quando eu falo disso, lógico que eu vou envolver também depois força magnética em condutores retilíneos, princípio de Lenz, que vamos falar também. Mas para você entender como funciona, eu posso falar que eu tenho aqui, por exemplo, várias linhas de campo magnético, tá? Passando dentro de uma espira. Essa espira é retangular, tá? Então, vamos deixar bem claro, ó, eu tenho uma linha de campo aqui, ela está passando aqui dentro, tá? Ó, outra linha que está passando aqui, outra linha que está passando aqui, deixando bem claro, ó, por dentro, por fora, tudo para você entender como está funcionando, tá bom? Ó, tá aqui, tá? Todas as linhas passando dentro da nossa espira, certo? Todas elas, ó. Jabor, por que você não desenha em 3D? Você já vai ver bastante desenho em 3D. Resolvi desenhar um pouquinho diferente do convencional, só para você ver um pouquinho diferente. Tá? Então, todos esses vetorzinhos que estão passando aqui, tá vendo? Todos eles são vetores campo magnético. E aí eu vou dizer para você que nessa espira eu tenho um dos lados dela que seja móvel. Então, vou colocar uma argolinha aqui, vou colocar uma argolinha aqui e vou prender esse lado aqui, deixar ele um pouquinho para cá, só para ficar certinho, ó, o alinhamento, ó, tá aqui bonitinho, prontinho, certo? Tá aqui, tá aqui. O que eu posso fazer agora? Veja bem, se eu tenho um número de linhas passando aqui dentro, bem, posso conservar isso daqui simplesmente deixando esse cara parado. Se eu deixar esse cara parado aqui, o que vai acontecer? Bem, esse cara parado aqui simplesmente vai manter o meu campo. E se ele ficar parado, não vai mudar nada. Agora, se essa área é a área que está sendo percorrida exatamente atravessada, né, pelo meu campo magnético, ó, tudo isso aqui, essa parte azulzinha, está sendo atravessada. O que eu posso fazer, cara? Eu posso fazer esse araminho que é móvel se movimentar. E se eu fizer ele se movimentar, eu posso trazer ele, por exemplo, para a esquerda. E aí eu vou deixar ele mais curtinho. Se eu deixar ele mais curtinho, e mantiver as minhas linhas de campo tudo igual, o que vai acontecer? Tá? As linhas de campo que iriam atravessar toda essa região, agora elas só vão ter esse espacinho. Se eles vão ter só esse espacinho, o que aconteceu nessa situação? Tá? A minha área diminuiu. Então, a área diminui. Se a área diminui, automaticamente eu posso escrever que o fluxo também diminui. Certo, galera? Então, se eu aumentar essa área, se eu deixar essa área final, aqui ó, essa área maior, eu tenho um fluxo maior? Sim, sim. É uma das ideias. Eu quero variar as relações que estão nessa equação. Então, o campo eu posso aproximar e afastar um ímã.
ou aproximar e afastar uma espira de um campo magnético. A área, eu posso aumentar ou diminuir essa área. E o último seria variar o ângulo, né? Tem um espacinho aqui ainda, eu vou usar esse último espaço. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá bom? Então, mudando o ângulo θ. Cara, como é que eu posso agora causar uma mudança nesse ângulo θ? Cara, uma maneira de fazer isso é você rotacionar o sistema. Reparou? Cada situação dessa tinha um ângulo diferente. Eu poderia, então, pensar na minha espira da seguinte forma. Eu pego a minha espira, trago ela aqui no meu sistema, tudo bonitinho, faço um esqueminha diferenciado, ó, dá uma olhadinha. Faço um esqueminha diferenciado, trago meu araminho aqui, ó, passo por cima aqui, continuo do lado de cá. Eu gero aqui um apoio, só para não ter problema, né, ó. Eu vou deixar ela apoiadinha numa pecinha, essa pecinha aqui eu faço um pequeno sulco na peça, né, só para não ter problema. Então, ó, pego a minha pecinha, opa, certinho, né, faço um sulco nela, deixo ela bonitinha, tá aqui, causei o apoio, né, mesma história, então de cá eu vou ter o meu sulco, bonitinho, aqui está o meu sulco, para ele poder passar, rotacionar livremente, né, rotacionar livremente, então tá aqui, apoiei. Aí eu pego minhas linhas de força, minhas linhas de campo, e faço com que elas passem nessa espira, né? Simplesmente. Posso trazer do lado de cá, se você quiser, ou do lado de lá, independente, tá? Vamos dizer que elas estão aqui, ó. Então aqui estão as minhas linhas de campo. Então tá aqui tudo bonitinho, ó. Tudo bonitinho. Tá bom? Todas elas passando. Conforme eu rotacionar o meu sistema agora, o que vai acontecer? Conforme eu rotaciono o meu sistema, automaticamente o meu ângulo, que é o ângulo formado entre o campo e a normal, vai mudar também. Então, conforme eu vou rodando o meu sistema, eu vou tendo fluxo máximo, fluxo nulo, fluxo médio, e assim eu causo uma mudança, tá? Essas são as 3 maneiras de causar uma variação num fluxo magnético, tá? Então é legal que você entenda isso, para que você possa exatamente construir o nosso próximo conceito, que é a lei de Faraday.